Shalom Aleichem, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Iniciando na Torá. Fico muito feliz se você chegou até aqui. Esse é o nosso quarto vídeo. E eu fico muito feliz no sentido que tem muita gente aí que gasta muito tempo com séries do Netflix ou de outras coisas e acaba não tendo tempo para estudar a Torá. A pessoa não sabe se dividir e você está acompanhando, já é o quarto estudo. Sinta-se feliz e se sinta privilegiado e também saiba que você não é igual como as outras pessoas. A maioria das pessoas não dão valor ao estudo, né? Pode saber que é uma coisa tão grande que eu me lembro de quando eu comecei a estudar e eu era pior do que muitas pessoas para estudo. Mas foi uma coisa tão do Eterno, que foi o Eterno que me carregou pela mão, porque ele me fez gostar daquilo que eu odiava, que era estudar, né? Para você ter uma ideia, poucos livros eu li de outros assuntos, e a maioria dos livros que eu li era com coisas relacionadas à Torá, mostrando que uma clara e evidente força sobrenatural. Então se sinta privilegiado, mas saiba que o Eterno está te chamando também. E hoje é um estudo importante, e é por isso que estou falando isso. Esse estudo é um divisor de águas, como você pode ver aí. É um estudo que vai tratar o assunto mais delicado, que é, e aí, a Torá foi abolida ou não? É como uma conversa entre mim e você. Depois de tudo que você viu, né, se você não assistiu os outros vídeos da série, por favor, pausa esse vídeo. Não adianta assistir esse vídeo, a não ser que você está aqui por indicação de alguém sobre um assunto determinado, tudo bem. Mas achou na internet aí, pausa. Nós temos 3 vídeos antes desse aí. Imprescindível que você veja esses vídeos. Ok? Agora, esse estudo aqui é um divisor de águas. Depois de tudo que você estudou, esse estudo só vai continuar para o próximo, para o quinto, quem realmente for ovelha do Mashiach. Você que não é ovelha do Mashiach, você vai morrer aqui agora. Você vai fechar o vídeo e vai assistir outro. Ok? Eu não me importo também. Então vamos continuar. E aí, Yosef? A Torá, que você tanto fala e você tanto ensinou pra gente, ela não foi abolida no Novo Testamento, né? Muita gente fala isso, só porque a Torá foi abolida. Não, eu sou goi, sou gentil, eu sou das nações, eu sou o Israel espiritual. Já ouvi até isso, né? Negócio, eu já ouvi tantos absurdos, né? Até um tal de Jesus celestial aí, de muitos anos atrás, que eu ouço essa história, que Jesus, quando era vivo era um, quando era morto era outro. É uma coisa muito louca. Mas muitas pessoas dizem isso, e não são as pessoas que dizem isso, porque elas aprendem em algum lugar. Quem diz isso é a igreja cristã. A igreja cristã, nas suas doutrinas, pode ser qualquer uma: católica, protestante, assembleiana, do 7º dia, do 10º dia, seja lá a denominação que você faça parte, presbiteriana, todas elas têm um pilar, que é o pilar macro, que é: nós não estamos debaixo da lei. E hoje nós vamos ver se Mashiach aboliu ou não aboliu a lei de Moshe, como isso se aplica aos gentios, como os apóstolos pensavam, literalmente tudo isso. Esse é o foco do estudo de hoje, ok? Então vamos lá. Estou aqui com a minha introdução. E eu vou dar 3 informações aqui que são óbvias, antes de começar o estudo, mas que muitas pessoas parecem não saber, apesar de óbvias. A primeira coisa que você deve ter em mente é que na época do Mashiach, Yeshua, na época que ele vivia, na época que ele andava, não havia sido escrito ainda o Novo Testamento. Tá, ok? Não havia Novo Testamento. Quando você está lendo Mateus, Marcos, João, tenha em mente isso. Quando o Mashiach fala da palavra do Eterno, né, ou no vulgar, palavra de Deus, escritura, mandamentos, ele não está falando do Novo Testamento. Não existia Novo Testamento, meu querido. O primeiro Novo Testamento foi composto lá depois do ano 33, depois da morte do Mashiach, se eu não me engano, por volta aí do ano 60 a 70. Então não existe essa história de que porque quando ele está falando palavra de Deus, ele está falando aqui do Novo Testamento. Isso é mentira. E é uma coisa óbvia.
Mas infelizmente as doutrinas que nos ensinam fazem esse ensinamento óbvio se perder. Até parece que existia um escriba atrás do Mashiach escrevendo palavra por palavra que ele estava falando. Quando não é assim, não foi assim que aconteceu. Segunda coisa mais óbvia, todos os apóstolos eram judeus e viviam no conceito hebraico, no contexto hebraico e na cultura israelita. Todos eles, sem exceção, até o Shaul, o Paulo, ele era judeu. E ele não era só judeu, ele era o maior fariseu de Roma. E olha que Roma tinha uma grande comunidade de judeus. Então todos os apóstolos eram judeus. Não existia apóstolo de outra tribo, de outra cultura. E foi o que eu expliquei em vídeos passados. Então se você quiser entender o verdadeiro conceito, o que estava na cabeça do escritor, você tem que aprender com o povo judeu. Até o próprio Lutero falou isso, pessoal. Tem uma citação de Lutero que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que ele fala assim: meu sonho é aprender em hebraico. E se eu pudesse, eu teria aprendido hebraico. Porque quando você sabe o hebraico, você sabe e bebe da fonte. Todo judeu bebe da fonte do conhecimento. Agora, quando você sabe só do grego ou só do português, você não está bebendo da fonte. Você está bebendo do rio. Você está bebendo lá no mar, onde o rio deságua. Quer dizer, você está muito longe de saber exatamente o que o escritor quis fazer. E olha quem disse isso, foi Lutero, tá? No próximo vídeo eu vou falar para você quem foi Lutero. E você vai ficar impressionado por que ele disse isso. Terceiro fato. O Novo Testamento foi escrito primeiro em hebraico. Se eu não me engano, eu já disse isso na série, portanto não vou me estender muito nisso. Mas eu vou colocar na tela para você o mesmo quadrinho que eu coloquei nas outras aulas, que vai estar aí com todas as citações dos pais da igreja. Isso eu estou falando de Jerônimo, eu estou falando de Orígenes, Eusébio de Cesareia, eles falando que o Novo Testamento foi composto primeiro em hebraico. Então, a falácia de que foi escrito em grego é muito grande e se espalha por aí, né? Eu vejo teólogos, isso mesmo, teólogos, bem enfatizado, pessoas que gastaram R$500 por mês, R$600 por mês, R$1.000 por mês para se formar numa faculdade, entre aspas, que deveriam ser doutores, falarem que o Novo Testamento foi composto em grego, né? Dá até uma vontade de chorar, porque eu me coloco no lugar da pessoa, né? A pessoa gastar tanto dinheiro para vir falar uma besteira. É incrível, né? Mas com a qualidade do ensino que a gente tem hoje no Brasil, isso não é surpresa. Eu vou deixar aí, se você quiser ler, você pausa o vídeo e lê. Então, já com essas três coisas óbvias na sua mente, vamos continuar e vamos dar início ao estudo. O primeiro tópico que eu separei aqui para vocês é nas palavras de Yeshua, o Mashiach, ok? Vamos ver o que Mashiach dizia na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Mashiach disse: não penseis que eu vim abolir a Torá, os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iúde ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem obedecer, a menor dessas mitzvot, ou mandamentos, e ensinar as outras pessoas a agirem da mesma forma. Desculpa, eu me confundi, mas vamos de novo. Quem desobedecer a menor dessas mitzvot e ensinar outras pessoas a agirem dessa mesma forma, será chamado de mentiroso no reino dos céus. Na sua Bíblia vai estar escrito menor no reino dos céus. Está lá em Mateus 5, do 17 ao 19. Só que no texto hebraico, preservado por um dos rabinos, né, o Shem Tov, não é o Baal Shem Tov, é o Shem Tov, um grande rabino da época da Idade Média. Esse texto hebraico ele conservou dos ebionitas, e lá a gente pode ter uma tradução mais fiel, né? E lá diz mentiroso, o que se harmoniza com o texto, porque ele está dizendo assim: não penseis que eu vim abolir a Torá e os profetas. Eu não vim abolir, mas para cumprir. O que a Torá e os profetas dizem?
dizem que se a pessoa fala contra os mandamentos do Eterno, ela é uma pessoa mentirosa. Ok? E é isso que está mais alinhado. Agora, se a gente pegar o documento grego, que é o que se utiliza para traduzir que se utilizou para traduzir para outras línguas, né, o que é o usado, a gente pode até, né, balançar ali naquela palavra cumprir. Tem muita gente que fala, o Mashiach ele não veio abolir, mas ele cumpriu toda a Torá. Então se ele cumpriu, a gente não tem que cumprir, né? É uma coisa absurda. Só que a palavra em grego, do documento grego, usada que foi traduzida por cumprir, é a palavra grega pleroo, que significa realizar, completar, cumprir. E ela vem da raiz pleres, que significa tornar repleto, isto é, literalmente como se alguém pegasse uma rede e empinasse assim na sua frente, para que você visse tudo por completo. Subir o nível, fornecer, impregnar, difundir, influenciar, satisfazer, executar. Então, essa raiz dessa palavra literalmente está dizendo alguém que veio influenciar outras pessoas ou tornar pleno alguma coisa. Vamos dizer que na sua casa seu pai deixou aí um bilhete para você e você não sabe o que aquilo ali significa. Ou melhor, vamos dar um exemplo melhor que eu pensei aqui agora. Você vai no médico, o médico te dá uma receita, você não entende nada daquela receita. Aí você chega no farmacêutico, o farmacêutico pega aquele bilhete, não sei como, o que ele faz, a magia negra que ele faz, não sei. E ele pega aquele papel e ele entende perfeitamente o que o médico quis falar, qual o remédio, qual dosagem, e etc. E você mesmo não entende. Então, o sentido verdadeiro é que Mashiach, ele veio tornar plena, tornar fácil a compreensão da Torá, para que os homens pudessem cumprir de uma maneira correta. E é tão verdade essa interpretação que ele mesmo fala que nem o Yud e nem um traço da Torá vai cair. Se ele veio cumprir para ninguém cumprir, então qual é o sentido de dizer que a Torá nunca vai passar? Ou de dizer que aquele que ensinar as pessoas a transgredirem, os outros a transgredir, ele vai ser chamado de mentiroso? Ou até mesmo na sua tradução em português aí, está escrito menor. Qual é o sentido disso? E ele ainda diz que se a justiça do homem, se a nossa justiça, isso no versículo ao seguir, não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino do céu. Então, se ele veio cumprir para a gente não cumprir mais, qual é o sentido disso? Não faz nenhum sentido. Ok? E a justiça do fariseu, lembre-se que tem um capítulo inteiro em Mateus dedicado aos fariseus, falando da hipocrisia, que os fariseus falavam, mas não faziam. Eles falavam para se guardar o Shabat, mas eles não guardavam o Shabat. Falavam para você amar o Eterno, quando eles não amavam o Eterno. Até o mesmo próprio Mashiach disse, ouça o que eles falam, mas não ajam como eles agem. Ok? Então vamos continuar. Segundo lugar, Mashiach diz, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, ou em hebraico Rabi, Rabi, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Eterno? Onde está a vontade do Eterno? Que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos milagres. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, esse verso aqui tem muitos segredos, e eu vou ter que desmistificar um por um, por isso que esse vídeo vai ser longo. Que ele diz assim, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor. Vamos ser sinceros, o judaísmo, que é uma outra religião, ele clama pelo Mashiach? Não. Existe uma outra religião, além do cristianismo, que ora somente ao Mashiach? Não. Só o cristianismo ora ao Mashiach. O judeu, ele acorda de manhã e ele reza o Shema, e o Shema é sempre ao Eterno. A única religião que ora ao Mashiach e não ao Eterno
é o cristianismo. Não existe nenhuma outra religião. As outras religiões têm outros deuses que roram para outros deuses. Então, prestem atenção nesse detalhe. E ainda ele fornece mais ainda. Não temos nós profetizado no seu nome? Mais uma vez eu pergunto. Quem é que profetiza no nome do Mashiach? Não é no nome do Eterno, mas é no nome do Mashiach. Em teu nome não expulsamos demônios? Quem é que expulsa os demônios em nome do Mashiach? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Quem é que realiza milagres no nome do Mashiach? As três coisas só o cristianismo faz. E ele vai dizer: então lhes declararei, nunca os conheci. Quer dizer, para ele, para o Mashiach, essas pessoas são desconhecidas. São de outras culturas, cultuando um outro Deus que ele nunca teve contato. Lembre-se lá do primeiro vídeo que eu falei e mostrei para vocês no primeiro vídeo que o Mashiach é a Torá. Lembre-se disso. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Agora o mais interessante, onde está escrito praticais o mal na sua Bíblia, tem uma palavra grega por trás que é a palavra anomia. Isso eu já devo ter dito aqui. Essa palavra anomia significa alguém que está fora da lei. Literalmente, porque nomos é da onde vem a palavra nomia, que significa lei. E a palavra, o artigo, não sei lá como chama isso, mas a letra A significa como alguém que estivesse oposto. Então, a anomia seria alguém que está oposto à Torá, que está fora da Torá, que não concorda com a Torá, que não pratica a Torá, que é um transgressor, literalmente, anomia. Então, traduzindo do grego, isso porque eu nem joguei no hebraico, ele quis dizer: afastai-vos da minha presença, vós que praticais a transgressão da Torá. Então, para todas as pessoas que fizeram milagres, todas as pessoas que curaram, todas as pessoas que expulsaram o demônio, que profetizaram, que oraram para ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque vocês transgridem a Torá. E eles não vão entrar no reino dos céus. Ok? Vamos continuar aqui, só estou começando. Ainda tem muitos versos para explicar. Agora a palavra do joio. Mashiach estava falando com os discípulos, falou com a multidão, e ele falou a parábola do joio. Aí a multidão não entendeu mais ou menos, e chegou o discípulo e disse para ele: olha, por favor, mestre, nos explique a parábola do joio. Aí ele fala: olha, para esse povo eu falo por meio de parábolas, mas para vocês eu digo a real, a verdade. Por quê? Porque esse povo, ele está em busca de milagres, ele está em busca de não sei o que, de ser curado, de blá blá blá. Mas vocês são os meus discípulos, estão de olho e atrás do reino dos céus. Então para vocês eu vou explicar a verdade. Aí ele continua: em uma parábola do joio, o Mashiach disse. Então Mashiach se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E o Yeshua explicou: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, são os justos. O joio representa os que pertencem ao maligno. E o inimigo que semeou o joio é o Hassatã. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os malachos, os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do reino tudo o que causa tropeço. E todos que praticam o mal. Aqui está de novo no grego a palavra anomia, como eu estou mostrando para vocês. E eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o tesouro escondido. Então, mais uma vez, Mashiach está dizendo que aqueles que praticam mal, que a transgressão da Torá, né, como você pode ver no grego, está ali a palavra anomia, serão lançados no fogo. A árvore que não dá fruto vira lenha. Ok? Mais uma vez, Mashiach enfatizando: se alguém diz para você que você vai ser transgressor da Torá e você vai entrar no reino, meu querido, né, algo está errado.
Todas as leis da Torá continuam valendo para o Mashiach de Israel. Todas. Mesmo após sua morte, né? Porque ele está falando do Olam Rabá, do mundo vindouro. E lá em Mateus 24:11, o que Mashiach falou? Igualmente, hão de vir e surgir muitos falsos profetas e enganar a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, mais uma vez, a palavra anomia no grego, que é a transgressão da Torá, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, e a testemunham a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:11. Quer dizer que por causa da transgressão da Torá, o amor se esfriou. O apego às escrituras, o apego ao eterno, o verdadeiro amor. Se você não sabe, nós temos aí uma série da psicologia dos justos, todos os domingos às 10 horas. E lá nós vamos falar sobre a qualidade do amor. Até falamos para você aprender a amar o próximo. Tudo isso se aprende na Torá. Então vamos continuar. Agora, né, depois de tudo isso, você pode até perguntar: mas o Mashiach, ou como dizem aí, né, as pessoas, Jesus Cristo curou no Shabat, curou no sábado. Jesus Cristo falou que o que importa é o que contamina, o que sai do homem, não o que entra. Como é que você vai me explicar isso? Porque a Torá não manda guardar o sábado, né? Vamos lá, vamos explicar. Primeiro de tudo, o que você tem que saber: Mashiach guardava o Shabat, ao contrário do que você pensa. Onde está escrito isso? E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4, do 14 ao 16. O costume do Mashiach era ir na sinagoga no Shabat. Ok? Talvez você nunca ia linkar isso, né? Porque tiraram a identidade judaica do Mashiach, né? Israel não tinha problema com o Shabat, essa era a verdade, porque era ao contrário. É muito ao contrário, eles observavam até demais o Shabat. E é por isso que você não vê o Mashiach exortando sobre o Shabat, a guarda do Shabat. Porque não era o caso daquela época. Existia, né, naquela época os samaritanos, né, como é de conhecimento geral. Para vocês terem uma ideia, até hoje os samaritanos creem que o Shabat está acima da vida. O que isso quer dizer? Que se uma pessoa ficar doente no Shabat, já era, filho. É Shabat, ninguém pode te salvar. Se cair num penhasco, ninguém vai poder te ajudar, porque é Shabat. Tem que deixar a pessoa morrer. Até hoje, esses samaritanos creem dessa forma. Então a observância do Shabat nunca foi problema para Israel, mas ao contrário, eles estavam observando tanto o Shabat que eles estavam quebrando o Shabat pela observação excessiva. Por exemplo, não existe nenhum mandamento nas Escrituras, na Torá, proibindo a realização de cura e a expulsão de demônios no Shabat. Logo, se não há proibição, tais atividades são reputadas lícitas e não constituem de maneira nenhuma uma transgressão do mandamento do Shabat. Eu estou lendo aqui na minha tela uma coisa que eu escrevi. Então, como é o Shabat verdadeiro, o Yosef Moshe? Como é que eu sei que isso que você está falando, você não está me enganando? Eu vou abrir para vocês aqui no meu computador Isaías 58. Vamos ler. Quando você abre Isaías 58, você vai aprender agora o que é o Shabat na visão do Eterno. Para que serve esse dia sagrado? Ele diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Elohim. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a ti, dizendo: por que nós jejuamos e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que
No dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma e que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível do Eterno? Porventura, não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que disfarças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Eterno te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo em falar, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial de águas, cujo águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das noturnas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se clamares, e se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Eterno, digno de honra, e se honrares, não agindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacob, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como vocês podem ver, o Shabat do Eterno é o Shabat que nós tiramos para fazer o bem ao outro, ao próximo. É aquele dia que a gente reúne a família, que a gente fala sobre Torá. É o dia que a gente tira um tempo para visitar um doente. No Shabat não fala que você deve descansar. Não está escrito na Torá que você tem que descansar. Fala que você tem que cessar os seus compromissos financeiros, cessar de ficar na internet, no Facebook, cessar de ficar no WhatsApp. É por isso que aqui nesse canal não tem aula durante o Shabat. Porque durante o Shabat você tem que estar com a tua família, falando de Torá, honrando tua mãe, honrando teu pai, no almoço, no jantar, no Kiddush, fazendo coisas lícitas. Então, curar é até uma mitzvah no Shabat. Agora vamos lá ao contexto, né? Muitos falam que o Mashiach aboliu, né? Porque eu sou o filho do homem, o Senhor do Shabat. Então entendam que ele estava curando no Shabat. E chegou os fariseus da época e censuraram ele, falando: olha que coisa que você está fazendo, como se fosse uma proibição da Torá. Mas da onde eles tiraram esse negócio que é proibido curar no Shabat ou em qualquer lugar no Shabat? De onde eles tiraram isso? De uma halahá. Inclusive essa halahá, que é um preceito rabínico, está lá naquele livro achado em Corão, Obras da Lei. Obras da Lei tem muitas halahás sobre Shabat. Existe uma halahá desse período do primeiro século que dizia que se você entrasse numa casa
e deixasse cair a qualquer coisa no chão, você estaria transgredindo o Shabat. Onde está escrito isso na Torá? Em nenhum lugar. Isso foi tirado de ensinamentos rabínicos. É por causa dessas coisas, dessas tradições, que eles estavam condenando o Mashiach como um transgressor do Shabat. Ok? Aí eu vou ler o texto aqui, né? Outro sentido para a expressão Filho do Homem é o Senhor, até mesmo do Shabat, diz a respeito do fato que o Shabat foi criado para o homem, e não o contrário. Como já explicitado no início, o Shabat foi instituído pelo Eterno para o benefício do ser humano e não para ser um jugo. Tal pensamento está em consonância com a diretriz talmúdica. Olha só, o que o Talmud diz lá em Omar 85b. O Rabino Yonatan ben Yosef disse: pois ele, o Shabat, é santo para vós. Está escrito lá em Êxodo, Shemot 31:14. Ou seja, é posto em suas mãos, não vocês nas mãos dele, do Shabat. Quer dizer, o Shabat está na sua mão, querido, e não ao contrário. Você vê que o Mashiach, ele ensina exatamente igual à tradição judaica, né? Que está no Talmud. E é a mesma coisa que o Mashiach falou. O Shabat é para o homem, não o homem para o Shabat. Ok? Então ele não transgrediu o Shabat, e até porque se ele transgredisse qualquer lei da Torá, ele se tornaria um transgressor, um pecador, então logo ele não poderia ser o Mashiach, né? Tenham isso também em mente. Vamos continuar. Agora sobre os alimentos, Levíticos 11, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Está lá em Mateus 15, no verso 11. Aí muita gente diz, olha só, isso o Mashiach acabou com Levíticos 11, né? Que é onde está as leis alimentares, de não comer porco, não comer barata, não comer rato, e essas coisas. Mas vamos desolar esse verso, né? Ele diz assim: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, meu querido, eu vou explicar para você. Os discípulos estavam num campo e comendo coisas sem lavar a mão. Até hoje, no judaísmo, existe um ritual chamado Netilat Yadayim, que é quando você vai comer ou quando você acorda, você tem que ir no banheiro, lavar as mãos e falar Netilat Yadayim, que é uma reza específica que fala sobre o lavar das mãos, que agradece o Eterno por ele ter te dado o mandamento de lavar as mãos. Já que nós somos ensinados desde o início sempre a agradecer por tudo ao Eterno. Então a gente agradece pela comida, agradece porque a gente está vivo, agradece por respirar, agradece pelo dia, agradece pela noite, agradece pelo que deu certo, pelo que deu errado, por tudo, inclusive lavar as mãos. Só que nessa época eles acreditavam que se você comesse sem lavar as mãos, você estaria não só atraindo impureza física, né? Porque sua mão poderia estar suja, né? Ainda mais naquela época que não tinha água na torneira, mas uma impureza espiritual. E da onde eles tiraram isso? Da cultura babilônica. Lá na Babilônia também tinha esse mesmo rito, que se você comesse sem lavar as mãos, você atribuiria a você uma impureza espiritual e você não seria mais aceito pelo Eterno. Porém, por mais que lavar a mão seja um benefício para você físico, não existe nada na Torá que fale que se você comer sem lavar a mão, você vai estar impuro diante do Eterno. Nada. Pode revirar Gênesis, Deuteronômio, Levíticos, você não vai achar essa lei. E é com essa lei que o Mashiach foi contestado. Essa lei que não existe. E até mesmo no próprio contexto de Mateus 15, ele diz: vocês colocam as vossas tradições acima da Torá de Moshe. Que isso é uma tradição. Então o Mashiach está dando condição para você quebrar Levíticos 11 aqui? Não, senhor. Se alguém te ensinou isso, te ensinou errado. Infelizmente. Mas você está aqui para aprender o que é certo.
Agora, nós já terminamos a parte do Mashiach, a minha primeira testemunha. Eu vou chamar aqui a minha segunda testemunha, que é Paulo, o tão incompreendido Paulo. Paulo talvez seja o sujeito mais incompreendido do Novo Testamento. Existem pessoas na Torá, que já estão na Torá, que até odeiam Paulo, por causa que é muito difícil de compreendê-lo e é muito fácil de distorcer tudo o que ele disse. Principalmente porque o que Paulo escreveu não foi traduzido por Paulo, foi traduzido por outra pessoa, que foi Clemente de Cesareia, né? Então fica muito fácil, mais fácil ainda de distorcer o que o apóstolo Shaul quis dizer. Mas vamos lá, vamos de verso em verso, tirando o conceito verdadeiro de tudo que ele quis dizer. Aqui eu tenho todas as frases, todos os versículos isolados que normalmente se usam para falar que a lei foi abolida. Então, como vocês podem ver, o Mashiach já está contra Paulo. Se você acha que Paulo aboliu a Torá, o Mashiach já está contra ele. Agora vamos harmonizar o Mashiach, quer dizer, vamos harmonizar o Paulo com o Mashiach. Lá em Romanos 10:4 ele diz: porque o fim da lei é o Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Está na sua Bíblia, Almeida. E isolando esse versículo fica muito fácil de você vir provar para qualquer pessoa, ou manipular qualquer pessoa a acreditar que a Torá não vale mais nada. Mas, em grego, a palavra telos, em aramaico, saque, sendo ambas denotam finalidade, objetivo. Então, em Romanos 10:4, Paulo quis dizer que o objetivo da Torá é nos levar ao Mashiach, e não que a Torá foi abolida por Yeshua. Porque esse pessoal que traduziu a Bíblia, que foi o padre João Ferreira de Almeida, optou pela palavra fim, o fim da lei. Mas as duas palavras, tanto em grego como em aramaico, que tem a Peshita aramaica, né, que foi a cópia aramaica do Novo Testamento, que existe até hoje, inclusive eu tenho, se você quiser ter acesso, é só entrar em contato com a gente aqui, diz que a palavra correta, a tradução correta é finalidade. Então, nós devemos ler assim: porque a finalidade da Torá é o Mashiach, para justificar. E a palavra de justificar é a palavra dikaiosune, que significa literalmente uma aprovação do Eterno. Essa palavra justiça, que está na tua Bíblia, significa literalmente para obter a aprovação divina. Então, literalmente fica, porque a finalidade da Torá é o Mashiach, para que o Eterno aprove todo aquele que crê. Lembra que a gente falou sobre os dispersos, que eles se transgrediram, Mashiach pagou a dívida deles, toda aquela história? É para isso. Quer dizer, você tem que, a finalidade da Torá é levar você até o Mashiach, ser justificado pelo Mashiach, por crer nele, no mérito dele, e poder voltar, né? Vamos continuar. Nada de fim da Torá, é finalidade. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que está escrito no livro da lei para fazê-las. O famoso Gálatas 3:10. Nós aqui do canal Torá, Os Segredos da Torá, temos um vídeo chamado A Verdadeira Interpretação, a Verdade sobre Gálatas 3. Assista lá, porque lá é muito mais detalhado do que eu vou falar aqui, ok? Vou deixar o link na descrição. Agora, para falar rapidinho, talvez você não tenha assistido, todo aquele, pois, que são das obras da lei. Obras da lei, rapidamente falando, é um livro achado na caverna de Qumran, que é o Mixat Maaser HaTorá. Agora eu consegui falar certo. Que são as obras da lei, literalmente, achado em Qumran. Foram escritos farisaicos com um monte de halahá, mandamentos rabínicos, procurando a justificação do homem. Quer dizer, o homem se justificar por mandamentos da Torá.
quando para a própria Torá esse homem está morto, que seria o disperso de Israel, ele está morto, porque os pais deles pecaram e ele foi para a diáspora e ficou morto para a Torá. Então não tem como justificar o homem pela observância da Torá. Não tem como justificar um gentio dessa forma. O único jeito é alguém pagando as dívidas dele, que é o Mashiach. A justificação é pela fé no Mashiach. Isso não quer dizer que você não tenha que obedecer a Torá. Isso quer dizer que não adianta você praticar 1000 mandamentos sem fé. Ok? Eu dei um exemplo até no vídeo de Gálatas falando que é um mandamento, uma mitzvah, que você faça o Shema Israel quando você acorda. Não adianta você fazer isso de qualquer jeito, sem fé. Porque sem fé é impossível agradar o Eterno. Então todo dia você pode fazer o Shema Israel de manhã. Se for sem fé, você não consegue agradar o Eterno e não vai contar com mitzvah. Tudo o que justifica o homem é a atitude com a fé. A fé é o que justifica o homem, como o caso de Abraham, que ele creu e foi justificado. Para mais detalhes sobre Gálatas, o capítulo inteiro de Gálatas, tem um vídeo no nosso canal falando sobre Gálatas. Vamos continuar. Agora vamos lá para Efésios 2,14. Outro muito usado pela doutrina, né, do cristianismo. Porque ele, Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a Torá dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem e fazer a paz. Nossa, quer dizer que ele destruiu a Torá dos mandamentos? Será? Qual é a resposta para isso? A tradução do João Ferreira de Almeida, de Efésios 2,14, não expressa a real mensagem do apóstolo Paulo. Se consultarmos a versão da Peshitta em aramaico, que inclusive é mais antiga que em grego, língua falada amplamente no primeiro século em Israel, inclusive pelo Mashiach, enxergamos claramente o sentido da redação. Então, eu fui lá na Peshitta aramaica e traduzi de lá. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando o muro que estava no meio. Em sua carne a inimizade e a tradição de preceitos em seus mandamentos foram abolidos, para em si mesmo poder fazer dos dois um novo homem, estabelecer a paz. Existia muitas halahás, ensinamentos rabínicos, que separavam os gentios dos judeus. E os mandamentos do Eterno ficavam de fora disso tudo, como eu mostrei lá em cima. E aí o Mashiach veio para destruir essa inimizade. Um exemplo que eu vou dar para vocês aí. No templo, como eu estou mostrando para vocês, existe uma pedra. E essa pedra fazia a separação entre o gentil e o judeu. Era um muro, literalmente, da onde o gentil não podia passar de jeito e maneira nenhuma. Essa separação que Mashiach veio desfazer. Ok? Aí o texto continua aqui. Os rabinos fizeram um acréscimo, cerca, muro, dizendo que se algo cair do seu bolso durante o Shabat, bom, isso daí eu expliquei lá em cima, mas eu vou ler de novo. Você não poderá abaixar-se para pegar o objeto, pois este seria um ato equivalente a transportar cargas. Este acréscimo rabínico, chamado de muro ou cerca, é totalmente absurdo, né? Porque isso não está na Torá. Por isso, recebeu as críticas de Yeshua, okay? Mashiach. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derrubando o muro, que são as tradições antibíblicas, as tradições dos rabinos, que estavam no meio. E em sua carne a inimizade, a tradição de preceitos, tradições antibíblicas. E em seus mandamentos foram abolidos para em si mesmo poder fazer dois um novo homem, estabelecendo a paz. Como o próprio Eterno diz pelos profetas, e a minha casa será chamada casa de orações para todos os povos. Isso também você vai poder aprender lá no vídeo de Gálatas, tá? Vamos lá de novo, Paulo. Mas os sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Essa tradução, até em algumas Bíblias hoje, isso eu estou lendo
2 Coríntios 3, do 14 ao 17, em algumas traduções novas, eles já nem mais colocam dessa forma, né? No versículo 15, e até hoje, quando é lido Moshe, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Eterno, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Isso é muito usado aí pelo cristianismo. Pelo texto transcrito, diz que o Mashiach aboliu o Velho Testamento, né? Como vocês ouviram ler. Mas uma vez a tradução de João Ferreira de Almeida está equivocada. Caso seja contrastada com o manuscrito redigido na língua falada pelos nazarenos do primeiro século, que são seguidores do Mashiach, que é o aramaico, a gente vai achar dessa forma. Mas eles estão cegos em suas mentes até hoje. Quando leem a antiga aliança, o véu permanece sobre eles. E não percebem que através do Mashiach o véu é removido. Esse que é removido, finalizado, findado, é o véu, e não a Torá, meus queridos. Até hoje, quando Moshe é lido, o véu permanece cobrindo os seus corações. Porém, sempre que alguém se volta para o Eterno, o véu é removido. Ora, o Eterno, o Espírito do Eterno, onde está o Espírito do Eterno, ali há liberdade. Bom, para que serve o Espírito do Eterno? Como eu já expliquei em outras aulas, o Espírito do Eterno serve para levar o homem a obedecer a Torá, né? E por que esse véu fica na cabeça dos judeus até hoje, que não conseguem ver o Mashiach? São as tradições Haas e muitas leis que estão além da Torá, né? Então, nessa passagem corretamente traduzida, o Mashiach retira o véu para que o homem consiga chegar à verdade. E isso não tem nada a ver com a abolição da Torá. E qual é o véu que impede o homem de entrar em comunhão com o Eterno? É a transgressão, como escreveu o profeta Isaías. Todavia, são as suas transgressões que separam do Eterno. Seus pecados escondem o rosto de vocês. Então, não tem nada a ver com abolir a Torá. Vamos continuar. Esse aqui é muito famoso. Hebreus. Porque mudança do sacerdote necessariamente se faz a mudança da Torá. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá, e concernemente a essa tribo nunca Moshe falou sobre sacerdócio, e muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que isso significa, Moshe? Me explica aí, Yosef. Olha lá, tá falando que agora eu quero ver, né? Porque agora tá falando que mudou o sacerdócio, mudança da lei. Primeiro de tudo, se você ler Hebreus do 1 ao 8, você vai perceber que Paulo está falando do Yom Kippur, porque é uma festa anual onde se mata um cordeiro. O primeiro sacerdote faz expiação por si, depois pelo povo. A única festa que se ocorre é o Yom Kippur. Então é disso que está falando Paulo. E depois ele diz que esse sacerdócio era corruptível, porque ele tinha que oferecer para si e depois para o povo. Ele tinha que se corrigir depois pelo povo. E o Mashiach, não. O Mashiach era perfeito, não tinha pecado. Então ele não tem que oferecer sacrifício por ele, mas direto e fazer a expiação pelos pecados das pessoas no Yom Kippur. É isso que ele está falando. Então houve uma mudança, né? Que há o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio do primogênito, que todo primogênito é um sacerdote,
e o sacerdócio de Levíticos. Sempre houve os dois sacerdotes ocorrendo ao mesmo tempo. Um exemplo, David, ele fazia sacrifícios. Melquisedeque fazia sacrifício, que é Shem, né? O filho de Noah. Yaakov fazia. Yosef fez sacrifícios. O próprio justo Jó fez sacrifícios. E eles não eram das sacerdotes. Gideão fez sacrifícios. Então qual é o sacerdócio dele? É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é do primogênito. E quando o primogênito não serve ao Eterno, então passa para aquele que é servo do Eterno. Por exemplo, Shem não era primogênito, mas ele dos três, de Shem, Cam e Afet, dos três ele era o mais voltado ao Eterno. Então o sacerdote era dele. Então vamos continuar aqui o texto que diz assim: que se tornou inaplicável atualmente a regra do sacrifício de animais para expiação de pecados, já que o sacrifício de Yeshua foi perfeito e definitivo. Então, o que é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade? É o sacrifício de animais e não a Torá. Por sua vez, a mudança da lei está ligada à alteração do sacerdócio, que antes era humano, levítico, imperfeito, e que agora pertence ao sumo sacerdote Yeshua. Para quem não sabe, e quem não estudou a Torá a fundo ainda, existem dois tabernáculos. Existe um tabernáculo aqui na terra e um no céu. E Yohanan vê o tabernáculo lá em cima, o profeta Ezequiel vê o tabernáculo lá em cima, e lá nosso sacerdote é o Mashiach. E ele é que oferece os sacrifícios pelas transgressões. Ok? Não tem nada de abolir Torá. Leia do 1 a 8 e você vai entender exatamente. E mais detalhes sobre Hebreus nós falaremos no último capítulo dessa série. Vamos lá, mais um Paulo. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscar lugar para a segunda. Porque repreendendo-lhes, lhe disse: eis que virão dias, diz o Eterno, em que a casa de Israel com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como permanece naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porém as minhas leis... Aqui mesmo Paulo, ele já está falando sobre Torá na nova aliança, mas mesmo assim eu vou explicar. No seu entendimento e seu coração as escreverei, eu serei por eterno e ele será o meu povo. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Eterno? Porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, transgressões contra a Torá. E de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira hora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, normalmente no cristianismo o cara isola esse último verso, ignora o resto e fala: olha, a lei está para acabar, já se tornou velha, a gente não está mais sobre esse negócio velho. Mas primeiro de tudo, qual é a nova aliança? Como o próprio Paulo falou, a nova aliança está envolvida Torá e mandamentos. Da onde ele está tirando esse texto? Porque isso aí não foi ele que criou. Ele tirou de um profeta, Jeremias 31:33. Vou colocar na tela, se você tiver interesse de ler, dá uma pausa no vídeo e lê. Ok? Estas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moshe e estabeleceu para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com ele em Horebe. Primeira coisa que você tem que saber. O que eu acabei de ler está em Deuteronômio 28:69. Existem duas alianças feitas. Como eu vou ler aqui de novo para vocês. Estas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horebe. Então existem duas alianças.
E uma é a aliança do qual o povo transgrediu. E a segunda aliança é a aliança renovada, a Brit Hadashah, né? E até esse nome, nova aliança, está errado. Em Jeremias 31:33 está escrito em hebraico aliança renovada. Não existe nada de nova aliança. Não existe esse termo na Torá, né? Nem no Novo Testamento. Agora vamos ver as cláusulas desta nova aliança. A nova aliança, ou aliança renovada, é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com o total das 12 tribos de Israel. Jeremias 31:30. Ok? Uma observação. Esta promessa ainda não foi cumprida porque Israel como todo ainda não se arrependeu e não reconheceu o Mashiach. 2. A promessa de um reagrupamento de Israel entre as nações. Está lá em Deuteronômio 30, do 3 ao 4. É uma promessa que também ainda não se cumpriu por total, porque Israel não foi juntado das nações. Uma promessa de viver na terra prometida de Israel. Deuteronômio 30:5. Um coração circuncidado. Deuteronômio 32:6. A Torá será escrita no coração do povo de Israel. Jeremias 31:32, como eu citei. Israel seria o seu povo e ele seria o seu Elohim, como a gente leu, até o mesmo Paulo citou isso. Deuteronômio 29:12, Deuteronômio 29:13, Jeremias 31:32, etc. Todos esses versos falam sobre isso. Todos os mandamentos da Torá seriam obedecidos pelo povo. A promessa de vida, já que atualmente todos nós já vivemos, a promessa de vida se refere à vida eterna, até em função do desaparecimento do pecado que há de ocorrer. Yeshua derramou seu sangue para ratificar essa aliança feita com Moshe, que é a aliança renovada. Porém, como nós vimos nos 8 tópicos acima, as profecias ainda não foram cumpridas, a razão pela qual a nova aliança somente se concretiza com todos os efeitos futuros. Quer dizer, essa Brit Hadashah, a nova aliança, só vai se estabelecer quando vier o mundo vindouro. Não é à toa que ainda tem sofrimento no mundo, caos, guerra e etc. Então, essa história é porque nós estamos na nova aliança, e a nossa nova aliança não tem mandamentos, não tem nada a ver, isso daí é errado. Né? Vocês podem ler todos os textos que eu passei. E um comentário de Ramban, que foi um erudito da Torá, um estudioso, que diz: naquele momento o homem voltará ao que era antes do pecado de Adão, quando por sua natureza ele fazia o que era correto. Não havia desejos conflitantes em sua vontade, como já expliquei no Sefer Bereshit. Quem fala isso é Ramban, um dos maiores explicadores da Torá, falando sobre essa nova aliança. Esta é uma referência à anulação do instinto do mal e ao natural desempenho do coração para sua própria função. Portanto, Jeremias disse ainda: e eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. E eles não devem ensinar mais cada um seu próximo e a cada um seu irmão, dizendo: conheço o Eterno, porque todos vão me conhecer, desde o maior ao menor deles. Quer uma prova que isso não aconteceu? É só sair perguntando por aí. Quase ninguém conhece o Eterno. Inclusive, estamos aqui aprendendo a conhecer o Eterno. Agora, sabe-se que a inclinação do coração do homem mais desde a sua juventude, e é necessário instruí-lo. Mas, nesse momento, não será mais necessário instruí-lo para evitar o mal, porque seu instinto para o mal será completamente abolido. E é por isso que Ezequiel declara: um coração novo eu também vou lhe dar, e um novo espírito porém dentro de vocês, e farei que andem nos meus estatutos. Então, essa nova aliança envolve Torá, envolve mandamentos, envolve ao Eterno Elohim, e não tem nada a ver com a abolição da Torá. Como eu mostrei para vocês, Mashiach mesmo nunca falou que aboliu a Torá. Então vamos para mais uma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, o Mashiach, me livrou da lei do pecado e da morte. Está onde? Romanos 8:2. Também muito usado pela cristandade. Nesse versículo específico, Shaul está dizendo que Yeshua livrou o homem
da lei do pecado e da morte, e não da Torá. Sem Yeshua, o homem é escravo do pecado. Agora que o reconhece e o segue, recebe um novo espírito que lhe dá forças para abandonar o pecado, que é a transgressão da Torá. Se você ler Romanos 8, você vai ver Paulo falando lei do pecado e a lei da vida, lei do pecado e a lei da morte, lei da vida e lei da justiça. E ele usa várias vezes esse termo da lei. Então você tem que ter uma coisa na sua mente. Quando se passou do hebraico para o grego, ou aramaico para o grego, lei, halachá, mandamento, regra, tudo virou uma palavra só, nomos, que é lei. Então ele está falando sobre a lei do pecado. E se o pecado é transgressão da Torá, não tem como ele falar da Torá. Okay? Isso é fácil, moleza, nem preciso mais gastar meu tempo. Agora vamos ver versículos do Paulo falando ao contrário. Né? Nós só vimos por enquanto versículos do Paulo falando contra a Torá. Agora nós vamos ver o Paulo falando o inverso. Lá em Romanos 1, no último verso, diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Hashem, o Eterno, por sua vez, os entregou aos sentimentos depravados para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça e malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Eterno, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem o bom decreto do Eterno, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam o que os fazem. Eu pergunto para você, está lá em Romanos 1, 32, do 28 ao 32. Eu pergunto para você, aonde está escrito que as pessoas que são homicidas merecem a morte? Na Torá. Não existe nenhum outro livro que diga isso, só a Torá. Em Romanos 3, 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, meu querido. Antes estabeleceremos a Torá pela fé. Quer dizer que pela emuná, pela fé no Mashiach, você pode voltar a praticar a Torá. Voltar no que eu digo que seus antepassados deixaram de cumprir. E você, infelizmente, caiu na idolatria. E agora você pode voltar, porque alguém pagou o preço, que é o Mashiach. Romanos 6,15. Por que havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da Torá, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça a Hashem que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado foste feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como aprendeste os vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para iniquidade, transgressão da Torá, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça e para a santificação. Mais um último de Paulo. Paulo escreve uma carta para Tito e lá ele diz: aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Hashem e do Salvador, do Mashiach, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, que é transgressão da Torá, e purificar para si um povo todo seu, zeloso das boas obras. Onde estão essas boas obras? Estão na Torá. Ok? Agora que já harmonizamos Pedro, terão mais estudos falando sobre Paulo, confundi Pedro com Paulo, mas terão mais estudos falando sobre Paulo, qual foi o legado de Paulo. Agora vamos finalizar esse estudo com algumas citações de Tiago, Yaakov, que foi quem o Mashiach deixou como seu predecessor. Não foi Pedro, foi Tiago, que era irmão dele. Olha o que ele diz na carta dele.
Tiago, servo do Eterno e do Senhor, do Mashiach, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Como atravessar as provações. Ele já começa a carta dele falando para quem é. Que são as 12 tribos de Israel dispersas entre as nações. Se você não entendeu o que eu disse nos capítulos passados, eu só coloquei isso aqui para confirmar para você o que eu disse. E lá em Tiago 1, no versículo 25 diz: porém, a pessoa que observa atentamente a Torá perfeita, a Torá da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que compreender. Eu te pergunto, como é que o irmão do Mashiach, aquele que ficou líder da igreja depois da morte do Mashiach, vai dizer isso se Mashiach veio para abolir a Torá e você não tem que obedecer? Eis a questão. Tiago 2,8: se vós, entretanto, observais a lei do Eterno, como está registrada nas Escrituras e que ordena: amarás teu próximo como a ti mesmo. Onde está escrito isso? Levíticos. Então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em transgressão e sereis condenados com a lei como transgressores. Tiago 2,14: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Quer dizer, a emuná, a fé e a confiança em Hashem, sem obras, sem obediência à Torá, não pode salvar ninguém. Da mesma forma, as obras da Torá sem fé não pode salvar ninguém. Tem que ser um complemento. E ele diz: pois qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem que se tornar culpado por todos. O que isso significa? Adianta você honrar teu pai e tua mãe, mas ser um homicida? Não adianta. Adianta você guardar o Shabat, mas você ir numa casa de idolatria? Não adianta. Então, quando você tropeça em um, você transgride todos. Não adianta tentar justificar o certo com o não certo, né? E ele continua: porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, te has tornado transgressor da Torá. Da mesma forma, falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela Torá da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Para fechar aqui, Paulo... esqueci de citar uma última coisa aqui de Paulo. Em Atos 21, depois você vai ler que ele foi no templo, né, isso depois da morte do Mashiach, e ele ofereceu um sacrifício, meu querido. Eu vou ler aqui rapidinho para você. Em Atos 21, 17: havendo-nos chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo saudou e passou a relatar-lhes em detalhe o que Hashem havia realizado entre os gentios por intermédio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram o Eterno e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da Torá. Porém, eles têm sido informados ao teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moshe. Olha só. Quer dizer, da Torá, da lei. Quer dizer, naquela época já tinha essa historinha que hoje tem. Já nessa época. Pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faz, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga a despesa deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso o que ouvirem a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continua andando em absoluta obediência à Torá. Isso aqui é para cavar o poço, okay? Para não ter dúvida.
Entretanto, quanto aos gentios que se convertem, já lhe escrevemos a nossa determinação para que se abstenha de comer qualquer alimento oferecido ao ídolo, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Diante disso, no dia seguinte, Shaul levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação, e em seguida foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria consagrada individualmente a favor deles. O que Paulo foi fazer? Esse ato de purificação se chama voto de Nazireu. O Nazireu temporário, né? O voto de Nazireu, você pode ser tão santo quanto o sumo sacerdote, diz a Torá. E como é que é dado esse voto de Nazireu, né? Parece até uma mensagem do Eterno, porque nós vamos achar lá em Levítico 6:13, né? 613, que equivale a 613 mandamentos da Torá. Parece que é uma seta apontando para a Torá, né? No Novo Testamento. Que o ritual de Nazireu, está escrito lá, esse é o ritual de Nazireu, no dia em que findar o seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá ao Eterno a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto. Esse é o voto de Nazireu. Esse é o voto de purificação que Paulo teve que falar por ele e por outros homens. Tá? É lógico que não é um sacrifício por pecado, porque o Mashiach já fez esse sacrifício. Mas é um voto para a purificação, o que continua existindo mesmo depois da morte do Mashiach. E ele mesmo fala, lá em Atos 24:17, depois de vários anos ausentes de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas ao Eterno. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, há alguns outros líderes judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante da tua presença e apresentar seus protestos, se tivesse alguma acusação contra mim. Cerimonialmente purificado no templo, ok? Para não ter dúvida. Agora vamos falar de João, para terminar. Lá em 1 João 3 diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia, pois o pecado é a transgressão da lei. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é de Rassatã, porque o Rassatã pega desde o princípio. Para isso o Filho do Eterno se manifestou, para destruir as obras de Rassatã. Aquele que é nascido de Hashem não peca habitualmente, porque a semente do Eterno permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Hashem. Nisto são manifestados os filhos do Eterno, os filhos de Rassatã. Quem não pratica a justiça não é do Eterno, nem o que não ama o seu irmão. Quer dizer, não preciso nem explicar, né? Ele falou explicitamente que o pecado é transgressão da Torá e que aquele que conhece o Mashiach não vive mais na transgressão da Torá, no pecado. Em 1 João 2 diz, no versículo 3, nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, mitzvot. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda sua palavra, nele realmente tem aperfeiçoado o amor a Hashem. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. E que princípio é esse, meus queridos? Onde está escrito lá que devemos amar uns aos outros? Levíticos. Que princípio é esse que Yohanan, João está falando?
Está falando lá do tempo da Torá. Esse é o princípio do povo de Israel. Tanto que ele cita no versículo 12: não sendo como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justa. Quer dizer, ele cita algo que aconteceu no princípio, que é Caim. Ok? Para não ter erro. E por último, no próximo capítulo, nós vamos ter um vídeo que é a leitura da carta de Pedro para Tiago. E, é a leitura da carta que Pedro enviou para Tiago. E nessa carta, o próprio Pedro fala que estavam distorcendo a palavra dele, que estavam falando que ele falou contra a Torá e etc, etc. Então não percam o próximo vídeo. Que o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que aconteceu essa separação dos gentios e judeus da Torá. Como que isso aconteceu? Aonde quem iniciou com esse negócio de que a lei foi abolida, que não tem mais que praticar nada, que a lei é só de Israel, que a gentio não tem que fazer nada, tem que continuar na iniquidade, no pecado, etc. Vou mostrar para vocês aonde começou tudo isso. Que a Shem abençoe vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tem um WhatsApp e entre em contato conosco. Espero que tenha ficado claro que nenhum apóstolo falou que a lei foi abolida, que o Mashiach nunca falou que a lei foi abolida, que todos os textos que usam para abolir a Torá são textos isolados. E eu vou deixar para vocês na descrição o estudo de Gálatas, que é muito importante que vocês vejam, porque eu não abrangi Gálatas. O que eu disse aqui sobre Gálatas pode até ser questionado muito facilmente por outras pessoas. Mas se você deseja compreender totalmente o livro de Gálatas, que é o mais difícil, veja o meu estudo abaixo. E a Shem abençoe todos vocês. Até a próxima semana com um vídeo que vai se chamar: O cristianismo é idolatria? Se prepare.